Se na RJ o credor vira e fala, pô, eu não quero parcelar a minha dívida, mas tenta com o juiz reaver aquilo ali em produtos, eu quero pegar meus produtos para trás aí. Vamos lá, dar um exemplo aqui, Americanas, né? Sim, quero meus bombons de volta. Mattel, eu acho que Mattel, eles estavam devendo quase 200 milhões para Mattel. Sony, né? Vários ali. Vários. Pô, ele era o maior vendedor de ovo de Páscoa do Brasil. Na Páscoa, os caras Nossa. falam, e agora? Eu mando pra ele ou não mando o ovo de Páscoa? Porque eu já tô com a produção. O cara é 20% das vendas do Brasil. E agora? Eu mando ou não mando? E teve esse... Se eu mandar, ele vai pagar as contas e não me pagar de volta. Ele já me deve. Então, tem essa dificuldade realmente de você ter esse final e a empresa fica ali, pelo menos no começo, bastante nebulosa. Então, o credor pode ou não ficar mais maleável com a empresa, tentar apoiar, tentar não apoiar, e o juiz vai tentar manter as coisas o mais transparente possível. Então, Sim. tentando organizar... O juiz ele vem mais com essa parte da transparência. Ele não vai, com raras exceções de quando ele nomear alguém para administrar lá, e não vai intervir na ação da não empresa. vai intervir. Ele é o juiz do futebol. Então, assim, ele não faz gol. Você fala, realmente eu vi o gol de um lado, o gol do outro, quem tá fazendo o gol, ele vai... Imparcial o máximo possível. Ele tem que ser né? imparcial e seguir as regras da lei. Então todo mundo fica tentando falar, mas isso aqui tá dentro da regra. Não tá fora da regra. Então ele vai ficar julgando ali o que tá dentro da regra da recuperação judicial. E isso tem coisas que não são tão claras. Então vou te dar um exemplo. A gente fez, como eu falei, 220 recuperações nesses últimos anos. Teve uma época que a gente fez, por exemplo, na época da Lava Jato, muitas construtoras de obra pública civil, Minha Casa Minha Vida, o que você imaginar. Quase 20 por ano, né, velho? É Quase muita 20 RJ. por ano. É muita recuperação. E vai mudando muito. Então tem crises setoriais. Então a gente teve ali, depois disso teve um monte de problema. Eu tenho 6 filiais pelo Brasil. Então vou dar um exemplo. A gente foi depois para Manaus. Teve um monte de recuperação judicial em Manaus. Tinha várias indústrias. Manaus não tem um consumo próprio. Ele produz para o resto do Brasil. O Brasil tá meio mal, tá devagar. Não tem o que fazer lá também. Tivemos várias recuperações judiciais. E recentemente, há 6 anos, a gente abriu um departamento agro, onde a gente tinha um problema. O que a gente queria fazer é ter acesso ao mercado financeiro e essa assessoria de qualidade para o produtor rural. O produtor rural tem um problema e tinha um limbo na lei. Então, assim, o produtor rural, ele produz no CPF. Ele não tem um CNPJ, ele não é uma empresa. E aí fala assim, mas produtor rural é CPF, pessoa física não entra em recuperação judicial. Ele só opera na pessoa física porque o governo dá um incentivo para ele. Ele paga 7% na pessoa física e 34% na jurídica. Todo mundo faz na pessoa física. Agora, o cara tem 100 funcionários, ele deve 100 milhões de reais, caminha ele é uma indústria do agro e ele não tinha direito à recuperação judicial. A gente visitou muitos produtores, porque a gente queria tanto levantar financiamento, como fazer essa recuperação. A gente visitou em vários lugares. Eu tenho clientes hoje em todos que você imaginar, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Piauí, Bahia. Eu tenho uma filial no Maranhão, por exemplo. Hoje tem umas 15 recuperações no estado, 12 são minhas. Então a gente tem uma filial num lugar chamado Balsas, no Maranhão, que é um polo agrícola muito grande e com grandes fazendas. Produtor e que o cara de melão ali, né? a maioria é soja, milho grande, assim, fazendas grandes. E aí a gente foi lá e o juiz falou, não, pessoa física não pode. E em 2020, de 20 para 21, mudou a lei, teve uma reforminha na lei, que é a nossa lei de 2005 que a gente falou, onde fez algumas modificações, uma delas o produtor rural é uma empresa rural e pode pedir recuperação judicial. Então aí formalizou uma série. Eu possivelmente sou o cara que mais assessorei no Brasil isso de produtor rural. Eu já fiz 65 recuperações de produtor rural e não é uma coisa que tem todo dia. Então desses 6 anos a gente fez umas 10 por ano no agro e hoje o agro é parte importante da nossa empresa. Então ele estava no limbo. E você ajudou nessa mudança de lei, assim? Não. Mostrando ali para a Câmara, para o pouca Senado? gente ajudou na mudança de lei. Como faz a mudança de lei? Chega uma questão, então assim, eu briguei com o juiz que o cara precisava de recuperação judicial. O juiz falou, não sei. Então a gente ganhou ou perdeu, seja a gente ou seja o credor, levou pro tribunal daquele estado. O tribunal teve algum julgamento ou não, algum dos lados não gostou, levou para Brasília. Quando tem um julgamento em Brasília e talvez demore do primeiro processo até ser julgado em Brasília, que é a última instância, e aí a gente tem um primeiro entendimento, fala,
produtor rural podia. E o outro produtor rural podia. Antes de virar lei, tem um negócio que chama, tá pacificado. Então, quando se bater lá, a gente já sabe o que acontece. Por mais que tenha problemas no meio do caminho. De tanto que foi ficando pacificado, na hora da reforma da lei, eles já foram olhar esses problemas que já estavam genéricos. Tem que resolver isso. Por quê? Não tá claro, e é o que eu falei, é um puxando a corda para cada lado. Fala, não, o produtor pode. Aí o cara fala, não, pessoa física não pode, ele é pessoa física. E tinha essa briga. Hoje, o produtor rural já pode, e muitos tiveram problemas recentes, a gente está fazendo muita coisa no agro, a gente fica correndo o Brasil inteiro aí para ajudar o produtor rural, que teve um problema, inclusive a gente está com um problema agora, recente, assim, em cima disso.